Pausa na guerra. Israel e Hamas acertam um cessar-fogo temporário para troca de prisioneiros. A vitória de um extremista, Javier Milei, ganha a eleição na Argentina, promete desmontar o Estado, privatizar tudo e dolarizar a economia. O futuro presidente argentino ataca o Brasil e ameaça as trocas comerciais no Mercosul. E a crise climática, depois do calor extremo no Sudeste, tempestade de areia na Amazônia e enchentes no sul do país. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. A notícia mais importante desses últimos dias foi a vitória de Javier Milei, candidato da extrema-direita, na eleição da Argentina. Uma vitória com mais de 10 pontos de diferença no segundo turno em relação ao candidato peronista Sérgio Massa. E com isso provocou um terremoto político na Argentina e que pode ter consequências também em toda a América do Sul, inclusive consequências econômicas. Vamos tentar entender um pouco o significado dessa vitória. O Javier Milei não tem um partido forte. Ele não é vinculado às forças tradicionais de direita da Argentina. O partido de direita tradicional, comandado pelo ex-presidente Maurício Macri, ficou de fora do segundo turno. O Macri é do PRO, ou do Juntos por el Cambio, é o partido da direita tradicional. Ficou em terceiro lugar na eleição, a candidata Patrícia Bullrich. E no segundo turno, o Macri e a Bullrich apoiaram o Milei. Mas então ele não tem partido e ele tem aquele discurso antissistema. Olha as cenas, né? Ele vestido de super-herói, ele fez campanha apostando nesse personagem meio maluco, fingindo, né, que é maluco, porque quando se fala assim, ele é louco, a gente acha que é um absurdo, mas isso favorece o voto em certas camadas descrentes da política e que querem apostar num personagem desse tipo. Supostamente antissistema, só que ele chega ao poder apoiado por boa parte do sistema, especialmente esses políticos da direita, o Macri e os empresários, a grande burguesia argentina. Ele tem uma dificuldade, o Milei, porque ele elegeu uma bancada pequena na Câmara dos Deputados e no Senado, então ele vai depender muito deste personagem, o Macri, que eu já citei, que é ex-presidente e que é o líder do Juntos por el Cambio e do PRO. Na verdade, ele é líder do PRO, que é o partido de direita, e tem essa coligação que chama Juntos por el Cambio. Os votos do Juntos por el Cambio, do Macri, serão fundamentais para o Milei aprovar as propostas dele na Câmara, lá na Argentina. Que propostas são essas? Bom, como a gente viu ao longo da campanha, ele fez um discurso ultraliberal no sentido da economia. Privatizar tudo, mas de maneira radical. Ele é uma espécie de Paulo Guedes, multiplicado algumas vezes. As pessoas comparam o Milei com o Bolsonaro, mas tem uma diferença aí, porque o Bolsonaro vem da corporação militar. Os militares no Brasil não eram a favor de privatizar tudo. Eles eram de direita, conservadores, mas tinha muita empresa estatal na época dos militares. O Bolsonaro ganhou fazendo esse discurso liberal e dizendo, Paulo Guedes é que resolve, porque ele não entendia desta área. O Milei é mais parecido com o Paulo Guedes, só que mais radical ainda, quer privatizar, já anunciou, a empresa de petróleo, que seria a Petrobras deles, a YPF, que acabou de descobrir jazidas importantes de gás e petróleo. Privatizar TV pública, rádios, que na Argentina tem um papel importante, os meios de comunicação públicos. Vai promover corte de programas sociais, que são a marca do peronismo que estava no poder ainda na Argentina. Ele parece fazer um discurso ainda meio enlouquecido, porque a Argentina vive uma crise de inflação já há vários meses, e isso é que provocou a derrota do candidato Sérgio Massa, já que ele é o ministro da Economia. O que o Milei fez logo depois de ganhar? Falou, vem uma hiperinflação por aí mesmo, preparem-se. Parece uma loucura, né? O cara que foi eleito presidente apostando numa instabilidade, mas essa instabilidade para ele é funcional. Ele precisa disso. Por quê? Porque além de privatizar tudo, ele está propondo a dolarização radical da economia argentina. E as pessoas ouvem e falam, mas o dólar é moeda forte, então é legal, vai dolarizar tudo. A Argentina vai virar o quê? Uma filial dos Estados Unidos?
Só que isso tira a possibilidade do país fazer política econômica. Fica totalmente na mão do que os governantes dos Estados Unidos decidirem. E é muito complexo você trocar a moeda do peso para o dólar. Então, quando ele fala em hiperinflação, a inflação até certo ponto seria boa, porque na hora de fazer essa mudança dos pesos para o dólar, quanto menos valer o peso, menos dólar você precisa para fazer a conversão, entendeu? Se um sujeito tem 100 mil pesos no banco, vai precisar de menos dólar para fazer a conversão e dolarizar a economia argentina. E tem uma série de outros problemas. A indústria argentina, indústria de carro, vai sofrer. Dolarizar tudo, você perde as tarifas. Um dos papéis do Estado é estabelecer tarifas de importação e exportação. Eu sei que para quem consome, parece assim, é sempre bom, né, ter pouca tarifa, mas daí você mata a indústria do seu país. Mata os empregos. Tudo isso torna o Milei um candidato e agora um presidente que vai tomar posse no dia 10, bastante perigoso e instável. Ele pode gerar caos social e há risco de enfrentamentos na Argentina, porque ele vai ter que destruir os sindicatos, os trabalhadores e quem se opuser a essa política amalucada que o Milei está propondo para a Argentina. Ele também faz um ataque ao Brasil, durante a campanha já havia feito, ao Lula, ao Brasil, diz que não vai se reunir com o Brasil, que não quer saber da China. Ele falou isso nos primeiros dias depois de eleito. Aí logo depois parece que se arrependeu um pouco e já fez uma nota dizendo que a China é bem-vinda. Quem gostou do resultado foi o Bolsonaro, que está planejando uma comitiva de bolsonaristas para a posse do Milei, porque o Milei vai funcionar um pouco como um articulador dessa extrema-direita na América do Sul. Fica aí uma triangulação, Milei, Bolsonaro na oposição aqui no Brasil e o Trump lá nos Estados Unidos. Isso pode parecer interessante para o Bolsonaro, mas será que para o Milei é bom? Ainda falta, o Biden ainda tem mais de um ano no poder. Ele vai fazer tabelinha com o Trump, desagradar o Biden e vai fazer de conta que o Brasil não existe e, de novo, as empresas argentinas vendem muito para o Brasil e vice-versa. O Milei, com esse discurso, ameaça as trocas comerciais e a própria existência do Mercosul. O que significou a vitória dele? É uma onda de direita. É o retorno, então, do bolsonarismo também para o Brasil? Mais ou menos. A gente não deve ser tão, assim, absoluto numa definição nesse momento. No meu ponto de vista, é menos uma onda, assim, irrefreável da extrema-direita que está voltando e mais uma percepção de que as pessoas se frustram e ficam impacientes muito rápido. Então você veja, o ano passado na Colômbia tinha um governo de direita que estava indo mal, o povo votou na esquerda, no Petro. No Chile tinha um governo de direita que não estava indo bem, o povo votou na esquerda. Agora na Argentina, quem não estava indo bem era o governo peronista, de centro-esquerda, o povo votou na extrema-direita. Então tem uma impaciência, uma frustração com estados que não conseguem trazer resultados para o cidadão em várias partes do mundo e isso também explica, em parte, a vitória do Milei, além desse discurso antissistema, de que ele é contra tudo e contra todos, de qualquer maneira acende um sinal amarelo sim aqui no Brasil, onde a sociedade continua dividida e onde o Bolsonaro está usando essa vitória do Milei para dizer, tá vendo, a Argentina deu o sinal e nós vamos voltar em 2026, portanto é algo que deve realmente trazer, não digo preocupação extrema, mas o Brasil tem que ficar de olho e vai ser uma fonte de instabilidade. Pode crer que o Milei vai apostar no que ele puder para atrapalhar o Lula. Só que o Brasil tem uma economia muito maior do que a Argentina, então o Milei também pode se complicar se fizer essa agitação e tiver resultados ruins na economia internamente lá na Argentina. Sinal amarelo, eu falei para o Lula, isso aparece também numa pesquisa divulgada esta semana, pesquisa da Atlas, que mostrou a aprovação do Lula ainda um pouco acima da desaprovação. A gente tem aqui na tela, ó, a curva da aprovação praticamente não se mexe, mas a desaprovação sobe lentamente e tem quase um empate. Então o país continua dividido e as pessoas começam a ficar assim, pô, vai dar resultado, a economia vai melhorar ou não vai? Para o Lula, né? E na avaliação do governo, pela primeira vez, o ruim e péssimo passaram um pouquinho do ótimo bom. Esta outra curva que a gente tem aqui é importante, é realmente um sinal amarelo. A pesquisa também trouxe avaliação sobre lideranças no país. O Lula é a personalidade ainda com mais apoio, mais bem avaliada,
mas tem muita gente também que rejeita o Lula. Então ele tem 50% de apoio e 45% de rejeição, né? Então mostra também esta divisão. E do lado da direita, o nome mais viável, com mais apoio, é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para um eventual enfrentamento contra o Lula. No fronte da guerra em Gaza, o acordo Israel-Hamas para um cessar-fogo temporário com o objetivo de troca de prisioneiros. Israel liberaria prisioneiros palestinos e o Hamas faria o mesmo com os reféns que estão na faixa de Gaza. É algo que ainda precisa ser concretizado. Enquanto o acordo não se efetiva, a gente torce para que sejam liberadas as pessoas, Israel mantém massacre, bombardeio de hospitais em Gaza e também ataques em outras regiões, especialmente no sul do Líbano, o que preocupa demais a comunidade internacional. Quem vai para a panela de pressão esta semana são os negacionistas da crise climática. Aquele pessoal que diz assim, isso aí é invenção, não tem problema nenhum. Imagina, aquecimento global, não mudou nada. Isso é coisa da esquerda. Não é, gente. Isso está afetando a vida de todo mundo e os brasileiros estão sentindo. Depois de um calor extremo na região sudeste, sensação térmica de mais de 45 graus em São Paulo, de quase 60 graus no Rio de Janeiro, onde uma moça morreu durante um show, porque não aguentou o calor e não tinha água. Isso foi um outro problema também. Mas depois desse calor extremo no Sudeste, nós tivemos esta semana enchentes e chuvas terríveis na região Sul. Olhem só as cenas em Porto Alegre. O Guaíba transbordou, avançou para o centro da cidade. E na região da Serra Gaúcha, a gente teve também imagens de rachaduras no solo, de tanta chuva, prédios ruindo. É a mudança climática. E uma outra cena muito chocante também. Tempestade de areia que parece daquelas que a gente vê no deserto do Saara, nos países árabes. E não era. Sabe onde é que é isso? Em Manaus, no coração da floresta amazônica. A causa de tudo isso é que você tem um fenômeno que é natural, que é o El Niño, que é o aquecimento das águas no Oceano Pacífico. Isso acontece de tempos em tempos, é um fenômeno. Só que com o aquecimento global, as águas do oceano estão aquecendo mais do que deveriam. O aquecimento acima do que se esperava. E isso provoca seca no norte, seca e essa tempestade de areia, já que os rios estão secos na Amazônia, calor extremo no centro-oeste e no sudeste, chuva no sul. Tudo isso é resultado do mesmo sistema e agravado pelo aquecimento global e pelas queimadas na Amazônia, que diminuem a capacidade da Amazônia de ofertar umidade para todo o território brasileiro. Então vai para a panela de pressão, vão para a panela de pressão os negacionistas da mudança climática. Ela está aí e a gente vai ter que lidar com isso e as conferências internacionais cada vez mais importantes para colocar um freio nisso. Senão, não vai ter como a gente permanecer vivendo normalmente no planeta Terra. Na nossa sopa de letras desta semana, a indicação é um livro para tentar compreender melhor o que está acontecendo em Gaza, na Palestina. O livro de um autor muito importante em língua inglesa, Eduard Said, tradução aqui no Brasil pela editora da Unesp. Ele é de origem palestina e escreveu, deu aulas em universidades tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos. A Questão Palestina é o nome do livro, em que ele mostra a origem, a história desse conflito e mostra como é que se construiu a ideia por parte dos europeus de que deveria ser implantado ali na Palestina era um projeto colonial, antes mesmo do Estado de Israel existir. Ingleses, franceses, ele vai mostrando como é que autores iam passando por lá e praticamente tratando a população que estava lá, a população árabe que já existia na Palestina, como se fosse assim nada, algo que não deveria ser levado em conta se o projeto maior era o projeto de um Estado e de uma civilização implantada naquele lugar ali do chamado Oriente Médio. Por que é importante? O Eduard Said,
ele é o autor de um livro chamado Orientalismo. Ele mostra como o mundo ocidental, especialmente anglo-saxão, mas também os franceses, inventaram essa ideia de Oriente como outro, quase assim um bárbaro, sabe? Aquele outro que você não compreende muito bem e que, portanto, você pode dominar, porque ele não é civilizado como o lado de cá do mundo. E os palestinos estão incluídos aí. Ele retoma também, de maneira mais específica, resoluções da ONU. Olha só, em 1969, a ONU, resolução 2535B da Assembleia Geral, preocupação de que a negação dos direitos palestinos tenha sido agravada por atos relatados de punição coletiva adotada por Israel, detenção arbitrária, toque de recolher. Isso já em 1969. Ele vai mostrando, contando essa história e mostra também como os teóricos do Estado de Israel, especialmente Theodor Herzl, que é o principal, que propôs a implantação do Estado de Israel, olha o que ele dizia no final do século XIX. Teremos de estimular a população pobre, os palestinos, a cruzar as fronteiras em busca de emprego, enquanto lhe negamos emprego em nosso próprio país. O processo de expropriação e de remoção dos pobres, os pobres são os árabes palestinos, deve ser conduzido com discrição e circunspeção, ou seja, de maneira discreta. Isso mudou, né? Hoje Israel está fazendo de maneira escancarada e isso chama a atenção para a questão palestina. Vale a pena, a nossa dica na sopa de letras desta semana, mostrando as origens e a história desse conflito gravíssimo que faz milhares de mortos na faixa de Gaza e na Cisjordânia.